Quem gosta de tempestades? Bem, depende das tempestades. Eu, quando era criança, gostava de temporais. Então, gostava de ver a chuva a cair, torrencialmente. Apreciava, talvez, a beleza da natureza em si. Gostava particularmente dos relâmpagos e dos trovões. Achava aquilo tudo muito divertido. E continuei a gostar muito de temporais até crescer, tornar-me jovem. E ainda os apreciava até chegar em África. É que quando cheguei em África não descobri que os temporais lá são um bocadinho mais complicados. Um bocadinho mais intensos. E quando durante um temporal um raio caiu mesmo atrás da minha casa e incendiou a palhota que ali estava e ameaçou chegar ao local onde estava guardado o nosso pequeno gerador com o seu estoque de combustível, eu descobri que afinal os temporais não eram tão engraçados assim. Quem gosta de tempestades? É claro que talvez seja interessante olharmos para a chuva a cair ou até um bocadinho de neve se nós estivermos dentro de uma casa quentinha, bem agasalhados, sem nenhum risco, sem nenhuma segurança, sem nenhum problema de segurança. Mas quando nós pensamos em tempestades e falamos delas não em âmbito de chuva, mas em âmbito da tempestade emocional, psicológica, espiritual, a coisa mudou um bocadinho. Quem é que pode dizer que gosta de tempestade na sua vida pessoal? Na sua vida familiar? Na sua vida laboral? Nas suas emoções? Aí eu creio que todos daríamos uma resposta em conjunto e diríamos não, que eu prefiro muito mais a bonança. Mas nós não podemos escolher ter ou não tempestades na nossa vida. A vida traz tempestades. E quando elas vêm, como é que nós as enfrentamos? Deixa eu fazer só aqui um parênteses para dizer uma coisa aos irmãos. Talvez possa parecer a algum irmão que esta mensagem foi preparada de alguma forma especial para este domingo. Eu quero dizer aos irmãos que nós fazemos uma preparação dos textos que vamos pregar para o mês inteiro. Portanto, isto estava programado a ser pregado já desde o início do mês passado, deste mês, ou seja, desde o fim do mês passado, que estava destinado a pregar esta mensagem agora. Agora, eu creio que o Senhor sabe porque é que Ele coloca no nosso coração o que coloca. E entre os muitos textos que nos falam sobre a maneira como Jesus lida com a tempestade, nós encontramos um muito característico em Mateus capítulo 14. E eu convido os irmãos a recordarmos esta passagem. Mateus capítulo 14. É um episódio narrado por Mateus, por Marcos e por João. Mas Mateus o conta com mais pormenor. E por isso vamos ler o texto de Mateus. Todos concordam que este episódio se dá após um momento de grande sucesso do ministério de Jesus. Jesus tinha multiplicado o pão e o peixe para uma multidão de mais de 5.000 homens, portanto talvez mais de 10.000 pessoas. E logo a seguir acontece este momento, diz assim, Mateus 14, a partir do verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, 3 horas da manhã, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir ao fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, porque duvidaste? E quando subiram para o barco,
acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. Jesus está num momento muito alto do seu ministério. Ele está provavelmente a terminar aquilo que é chamado o período do ministério galileu. Jesus concentrou-se 1 ano e meio aproximadamente na Galileia, que era a sua região, a sua zona, vamos dizer, de conforto, onde ele se sentia mais em casa. Ali Jesus estava a regimentar multidões. Multidões iam atrás de Jesus para ver os milagres, para ver o que Jesus fazia. E uma destas multidões tinha acabado de ser alimentada por Jesus. Com 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou talvez 10.000 pessoas. E a multidão ficou tão entusiasmada, começou a falar entre si, isto é narrado por João, disse assim: vamos arrebatá-lo, vamos fazer o nosso reino. O homem cura as doenças todas e consegue multiplicar o pão. Ele é o rei certo, não vamos sequer precisar do Ministério da Saúde, nem do Ministério da Defesa, nem do Ministério da Agricultura. Ele sozinho faz o serviço todo. É este homem que nós queremos. Mas Jesus sabia o que estava no coração da multidão. E Jesus sabia que os seus discípulos provavelmente estavam muito inclinados a aceitar a conversa da multidão. E então o texto diz de forma muito clara que Jesus foge desta tentação. Ele ordena, ele obriga, diz o texto que ele constrange. Isto significa, irmãos, não dizendo o texto de forma específica, não foi uma coisa pacata, não foi tão simples quanto: olha, peguem o barco e vão para o outro lado. E eles foram-se, não, houve ali resistência, eles não queriam ir, eles queriam estar com Jesus, eles queriam aproveitar o momento, eles sentiam que vamos aproveitar esta onda, vamos surfar esta onda, este é um momento importante para nós. E Jesus insistiu até que eles não tiveram como não obedecer. Entraram no barco um bocado contrariados, foram constrangidos por Jesus. E o Senhor despacha a multidão antes que aquilo transforme-se numa turba, e ele sobe ao monte para orar sozinho. Ele precisava de um tempo a sós com o Pai. Ele precisava refocar a sua missão. Ele precisava agradecer a Deus, Pai, pela vitória, mas também porque Jesus sabia que o sucesso entre a multidão era um outro tipo de tentação. O diabo já o tinha tentado de várias maneiras. Esta era uma delas: o sucesso, a multidão, a aclamação. E Jesus não confiava na multidão. E por isso, ele sobe ao monte para estar a sós com o Pai. Jesus precisava deste tempo. E nós vemos sistematicamente Jesus a procurar um lugar sossegado para poder estar sozinho com o Pai. Irmãos, se Jesus precisava de um tempo a sós com o Pai, se Jesus precisava, e era Jesus, nós achamos que podemos ficar de pé sem ter este tempo. Sabem porquê que Jesus acalma as tempestades? Porque ele estava em comunhão perfeita com o Pai. E talvez uma das razões pelas quais nós temos tanta dificuldade de vencer as lutas e sair triunfantes é que gastamos muito pouco tempo a sós com o Pai. Mas é interessante notar, irmãos, e este texto deixa extremamente claro para todos nós que uma das lições importantes da palavra do Senhor é que obedecer a Ele não é uma garantia contra problemas. Os discípulos obedecem, mesmo contrariados, obedecem. Eles entram no barco, Jesus ordena, constrange, e eles vão cumprir aquilo que Jesus diz. E no entretanto, nós vemos que a viagem transforma-se numa viagem tumultuosa, de conflito, de tempestade, de risco de vida. Nós às vezes confundimos e achamos que a obediência é garantia de tranquilidade e paz absoluta. Irmãos, nem sempre é assim. Aliás, talvez possamos dizer que é exatamente o contrário. Porque quando estamos a ser obedientes ao Senhor, é provável que as lutas venham. Porque o inimigo não vai ficar contente. Porque se estivermos a obedecer ao Senhor, estaremos fazendo a sua vontade, e é isso que o inimigo não quer que aconteça. Então os discípulos vão perceber, apesar de precisarem de algum tempo mais para compreender isto, que mesmo quando estão obedecendo uma ordem do Senhor, poderão
encontrar-se no meio da tempestade. Mas não é por causa da tempestade, ou apesar da tempestade. O Senhor sabia que os discípulos tinham coisas para aprender e sabia que algumas destas eles só podiam aprender nestas circunstâncias. E como Ele não estava preocupado, em primeiro lugar, no conforto e na tranquilidade dos discípulos, Ele manda sabendo que eles vão enfrentar uma tempestade. Então, quando elas vêm, não é hora de desesperar e pôr a mão na cabeça, mas é hora de compreender que o Senhor sabe perfeitamente aquilo que está a acontecer. Mas é bom olharmos para o que vem antes da tempestade. Notem bem, irmãos, antes da tempestade temos um momento de grande sucesso. O ministério corre bem. É comum que isto seja assim. Também há uma ordem que parece fácil. Atravessar o mar da Galileia. Eles estão acostumados, eles são pescadores. Entrar no barco e atravessar é algo extremamente tranquilo. Não parece algo que prevê uma grande dificuldade. E, no entretanto, eles vão. E depois de uma noite de árduo trabalho, diz o texto que era a quarta vigília da noite, entre as 3 e as 6 da madrugada, alta madrugada, eles já estão exaustos e não conseguem vencer a tempestade. Estão esgotados de tanto remar. É interessante, irmãos, que em Marcos o texto nos diz que os discípulos estavam cansados e a palavra usada é atormentados. É a mesma palavra usada para falar sobre endemoniados. Aqueles que estavam profundamente atormentados espiritualmente. É o seu coração que está em tempestade. Não é só a tempestade à volta deles. Mas o Senhor sabe. Naquela hora da madrugada, estando já eles afastados cerca de 6 quilómetros do local de onde tinham saído, acontece o impossível. Jesus tinha acabado de alimentar uma multidão de 10.000 homens com 5 pães e 2 peixes, agora vai andar por cima da água. E quando ele se aproxima do barco, ele que não tem nenhuma limitação, porque ele é o Deus da criação, os discípulos, em vez de identificarem ao Senhor que se aproxima, gritam com medo, achando que é um fantasma. E nós dizemos, mas eles já não tinham tempo suficiente com Jesus para perceber que Jesus era capaz de fazer isto? Não tinham. E esta interpretação nos é dada por Marcos. Marcos diz assim: e eles ficaram assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. Os irmãos já ouviram provavelmente algumas pessoas falando que o que nós falta na igreja é mais milagres. Se calhar já ouviram isto, não é? Se nós começarmos aqui a ter uma série de milagres aqui na igreja, deixamos de ter a hora da pregação. Na hora da pregação vamos ter a hora do milagre. O pastor vai ali para baixo com um óleo na mão, uma garrafinha de óleo na mão, vai chamar todos os doentes, vamos começar a ungir-os e vão sair daqui curados. Se começarmos a fazer isso, rapidamente não vai haver espaço aqui dentro. É isto que nós queremos, é o sucesso. É um ministério a encher, a transbordar. O que falta aqui é milagre. Algumas pessoas acusam e dizem, vocês não têm, vosso Deus não faz milagres, vocês não têm milagres a acontecer. Nós não somos chamados na palavra do Senhor a anunciar milagres, nem a pregar milagres. Nós somos chamados a anunciar a palavra, a pregar ao Senhor, que é o Senhor dos milagres, e que continua a fazer, e também faz no nosso meio. Só que nós não fazemos propaganda disso. Entre muitas razões, irmãos, porque também não é essa a maneira da fé se desenvolver. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, porque aqueles que baseiam a sua confiança no Senhor em um ou outro evento maravilhoso ficam dependentes disto. Os discípulos estavam vendo Jesus fazer um milagre atrás do outro, e o texto de Marcos diz, mas eles não tinham entendido, os seus corações estavam duros. Deus fazia uma vez e fazia outra vez. Jesus já tinha feito milagres tão extraordinários. Eles tinham acabado de ver naquele dia, pela manhã ou no início da tarde, um milagre extraordinário. E no entretanto eles ainda não tinham entendido quem Jesus era. Reparem que no fim deste texto eles vão dizer, agora nós sabemos que tu és verdadeiramente Filho de Deus. Será que sabiam? Ainda não. Outros textos vão nos mostrar que eles ainda não tinham entendido. O centro de tudo era o seu coração. É por isso que a palavra de Deus nos diz, o sábio lá em Provérbios diz, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E os discípulos ainda não tinham entendido. E Jesus vem se aproximando. E o único evangelho
evangelho que nos conta o pormenor sobre Pedro é Mateus. Algumas pessoas perguntam, mas porquê Marcos e João não contam? Bem, não sabemos, irmãos. Podemos especular, não é? Sabemos que o evangelho de Marcos foi escrito por João Marcos e que foi narrado por Pedro. Então talvez Pedro, a contar a história, não quisesse se exaltar. Então não contou este pedaço para não parecer um herói que está a chamar a fama para si mesmo. Pode ser, talvez. E quando João escreve o seu evangelho, esta história já devia ser tão conhecida que João não achou que fosse necessário contá-la novamente. Mas Mateus estava lá, no barco, e ele conta esta história. E ele explica este pormenor. E nós costumamos e gostamos imenso de criticar a Pedro, irmãos. Eu queria só recordar isto, porque já uma vez vos falei sobre este texto e dei ênfase neste aspecto. Pedro não é de forma nenhuma o fracasso deste capítulo. Ele não é o derrotado deste episódio, porque ele foi o único que teve a coragem de reconhecer Jesus. Ele foi o único que teve a coragem de falar com o Mestre. Ele foi o único que acreditou na possibilidade de andar sobre as águas com Cristo e que o fez. A oração que Pedro faz aqui, irmãos, a oração que ele fala com Jesus, é uma oração modelo para cada um de nós. Senhor, se és tu, manda. Porque hoje em dia é comum nós ouvirmos as pessoas orarem assim: Senhor, se és tu, então obedece. É isto que eu quero. Ouvi dizer que tens todo o poder, então olha, faça o favor. Eu sou teu filho, estás obrigado a fazê-lo. Não, irmãos, isso não é Bíblia. Isso é a palavra do Senhor. Nosso Deus é soberano. Ele sabe melhor, sabe mais do que nós. Por isso a palavra do Senhor, o crente em Cristo verdadeiro, ora como Pedro: Senhor, manda, Senhor, alguma coisa que eu não possa fazer na minha força. Que é para eu perceber que és realmente tu. Eu queria que o irmão olhasse para esse texto e percebesse que há aqui não um milagre, mas há três. Há três milagres aqui. Primeiro milagre: Jesus anda sobre as águas. Teoricamente nós não podemos fazê-lo. Não sei se o irmão já tentou alguma vez, mas se vou tentá-lo, experimento com um garrazinho, está bem? A não ser que saiba nadar bem, não vai dar certo. Mas Jesus não tinha essa limitação, irmãos, porque Ele era o Criador. Assim como 5 pães e 2 peixes que não transformaram-se no supermercado, também andar sobre a água era algo perfeitamente tranquilo, não havia nenhum mistério. E ao fazer isto, ao andar sobre as águas, o Senhor nos mostra o seu conhecimento total. Ele sabia porque é que Ele andou sobre as águas. Não foi à toa, porque Ele sabia que os discípulos precisavam dele presente, então não havia outra alternativa, não havia mais nenhum barco, então Ele foi andando sobre as águas, porque isso não era problema para eles. Ele nos mostra o seu poder total, porque caminhar sobre as águas para Ele era algo perfeitamente normal. O milagre está em algo que é uma lei da natureza ser suspenso durante algum tempo, porque Deus assim deseja. E nós queremos que é assim. E vivenciamos isto. Mas sobretudo o Senhor mostra aqui o seu amor total pelos seus discípulos. Porque Ele sabe que está na hora da maior necessidade. Ele sabe que eles já estão exaustos. Sabe que eles já estão cansados. Sabe que o barco está prestes a afundar. Sabe que eles não vão conseguir chegar do outro lado. E então o Senhor chega junto deles. Não há nenhum problema. Por maior que seja, nenhuma crise, por mais profunda, nenhum obstáculo, por mais alto, que possa impedir o meu Deus de chegar junto de mim. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esta é uma das grandes afirmações para consolo e confiança do nosso coração. Mas há um segundo milagre, irmãos. O segundo milagre é que o Senhor faz Pedro andar sobre as águas. Pedro não podia andar sobre as águas, irmãos. E olha, Pedro sabia muito bem da matéria, ele era pescador. Ele conhecia o mar como ninguém. Ele sabia o risco do mar. Ele provavelmente tinha vários colegas trabalhadores que já tinham sido levados pelo mar, tinham morrido do mar. E no entretanto, o que é que faz este homem impetuoso, mas conhecedor do mar, fazer o ato louco, completamente absurdo, de no meio de uma tempestade de madrugada, saltar do lado de fora do barco? Era a sua garantia, era a sua segurança. Ele o fez porque Jesus mandou. E ele acreditou, ele confiou na palavra de Jesus. Jesus ordenou e para ele foi suficiente. E por isso, Pedro foi o único homem, porque Jesus não era só homem, era Deus. Pedro foi o único homem,
que andou sobre as águas até hoje. Mas quem fez o milagre não foi Pedro, foi Jesus que o fez andar sobre as águas. Eu não sei o que é que isto vai representar para cada um de nós. Pode aparecer uma série de dificuldades à nossa volta, mas nós lemos nesta passagem e entendemos deste episódio que o Senhor pode nos fazer vencer qualquer dificuldade. Pode ser uma tempestade terrível, mas Ele faz-nos andar sobre as águas. Mas isto implica que nós temos que confiar no seu poder e na sua ordem, identificar de forma clara aquilo que o Senhor está a dizer e sair do barco. Sair do barco. Não há outra maneira de andar sobre as águas se não sair do barco. E manter os nossos olhos fixos no Senhor. Quando Pedro falha, e essa é a parte que nós gostamos de apontar, vocês não sabem o que é. É o passatempo nosso falar mal de Pedro, não é? Nós gostamos imenso. E Pedro tem as costas muito largas, ele aceita à vontade, porque ele era realmente um homem simples. Acontece que ele é muito parecido connosco, nós somos muito parecidos com ele. Quando o Senhor vê que ele vai afundar, o Senhor está ali com a mão e o segura, e Jesus olha nos olhos de Pedro e diz assim: porquê duvidaste? Esta palavra no original é muito interessante, irmãos, porque ela significa assim: porquê que tiveste uma mente dividida? Porquê dividiste a tua mente? Só dá para ter uma mente. Só dá para ter um foco. Não dá para ter dois ao mesmo tempo. Ou tu fixas o teu olhar em mim. Eu sou o foco e o alvo da tua vida e tu vais andar até em cima das águas. Ou tu vais afundar. Não há meio termo. Não dá para pôr um pé aqui e o outro lá. Porquê que dividiste a tua mente? Porquê que dividiste o teu foco? Porquê que dividiste a tua concentração? Em vez de olhar para mim, olhaste para mim, mas olhaste para as ondas. E quando fizeste isto, naufragaste. Não dá. E o Senhor continua a dizer-nos a mesma coisa hoje, porque nós continuamos a fazer a mesma coisa que Pedro fez. Irmãos, é complicado, eu sei. Quando o vento começa a assobiar muito forte e as ondas a fazerem barulho, quando o trovão ruge, a gente estremece e diz: eu não vou olhar para lá, não vou. Claro, é o mais natural. Mas o que a palavra nos chama é perceber que nós temos que compreender que o foco da nossa vida só pode ser um, que é o foco eterno, olhando para o autor e consumador da nossa fé. O terceiro milagre, irmãos, é que Jesus acalma a tempestade. É interessante notar que ele primeiro acalma os discípulos. Primeiro, ele acalma os discípulos. Primeiro, ele diz aos discípulos: não tenham medo. Tratai-vos. Jesus diz aos discípulos: sou eu. Fiquem tranquilos, tenham um bom ânimo. Mais tarde o Senhor vai usar esta mesma expressão naquela última conversa. Naquela quinta-feira à noite, antes de Jesus ser preso e ir para o Calvário, ele vai dizer aos discípulos: não se turbe o vosso coração, não vos atemorizeis. Credes em Deus, crede também em mim. Tende bom ânimo. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Jesus vai repetir esta expressão. E talvez naquela hora os discípulos tenham se lembrado daquela frase lá no meio da tempestade. Acalmem-se. Antes de acalmar a tempestade à volta, Jesus acalma a tempestade interior. Quando a minha mãe estava já numa fase avançada do seu cancro, conversando com ela, e nós orávamos e pedíamos a Deus, naturalmente, que o Senhor curasse. Ela ainda era tão nova, tinha tanta coisa para fazer para Deus, era um instrumento tão poderoso nas suas mãos. Mas lembro-me muito bem que a minha mãe me ensinou uma grande lição naquela altura, e ela disse-me assim: filho, às vezes Deus nos cura da doença. Às vezes Ele nos cura na doença. Naquela altura ela disse com toda a convicção: eu hoje estou em paz, porque eu sei que o Senhor não vai me curar da doença. Mas Ele já me curou da doença. A tempestade à nossa volta é normalmente o nosso foco. E nós achamos que: Senhor, acalma isto tudo, se tu acalmares isto tudo vai ficar bem. Sabe, irmão, não é assim que funciona. Porque se o Senhor andasse acalmando todas as tempestades
que acontecem à nossa volta, nós íamos ficar sempre fracos, incapazes. Mas o Senhor quer trabalhar primeiro dentro de nós. Porque se Ele acalma a tempestade que há no nosso coração, o vento pode rugir e nós ficamos tranquilos e andamos sobre as águas. Jesus primeiro acalmou o coração dos discípulos. E então, quando Ele entrou no barco, notem bem, Ele só precisou entrar no barco. Há um outro texto de uma outra tempestade em que Jesus vai falar com a tempestade, mas aqui não foi preciso. Uma vez acalmado o coração dos discípulos, Ele entrou no barco e a tempestade acabou. Como as nossas criancinhas aprendem desde muito cedo, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. É curiosíssimo o que o texto bíblico aqui nos diz, irmão, porque diz que quando Jesus subiu para o barco, acalmou o vento. Esta palavra no original é muito interessante, porque é a palavra esgotar. Os irmãos sabem, as tempestades nos esgotam. E sabem o que é que Jesus faz? Ele esgota a tempestade. É o que o texto diz. A palavra está traduzida aqui por acalmou, mas podia ser perfeitamente traduzida por esgotar, por acabar com as forças de. Foi isso que Jesus fez. A tempestade que estava a acabar com a força dos discípulos, Jesus acaba com a força da tempestade. Não há tempestade que seja mais forte do que o nosso Senhor. E por isso Ele acaba com elas. Tempestades vão continuar a vir. Para si, para mim. Não há como contar esta história de outra maneira. É a verdade da vida que nós vivemos. Mas nós precisamos clamar pela capacidade de lembrarmos que o Senhor sabe. Ele se importa. Que nada pode nos separar dele e nada pode impedir que Ele venha para estar connosco. O que nós somos chamados é a confiar e a responder em coragem, ânimo, confiança no Senhor que acalma em primeiro os nossos corações e depois esgota as nossas tempestades. Seja esta a sua verdade nas nossas vidas.